Bem-vindos ao canal Amazon Food USA. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai tentar novamente conferir aqui os melhores momentos da partida entre Amazonas versus Remo, que terminou, né, com a vitória do Remo por 3-1. Resultado desastroso, né, para o Amazonas, que precisa da vitória para poder manter aí a esperança de sair aí da zona do rebaixamento, mas só que com essa derrota aí, olha, complicou de vez, né? Então, antes da gente conferir aqui os meus momentos, vamos ver se a gente consegue, né? Porque se de repente der direito autoral, novamente eu vou ter que retirar, né, os meus momentos para poder deixar somente os meus comentários. Então, já deixo logo isso de aviso aqui no início aqui do vídeo, tá bom, pessoal? Para poder o pessoal não ficar reclamando aí, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar aqui o canal, deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui? Aí, antes, né, de mais nada, né, deixa eu dar aqui os devidos créditos aqui de imagem ao canal Esporte Manaus TV, tá bom? E também ao canal ESPN. Tá, então, como falei, se der tudo certo aí, a gente conseguir colocar o vídeo com os meus momentos, beleza. Se não der, aí vai ficar somente com meus comentários. Então vamos lá, pessoal, vamos curtir aqui os melhores momentos da partida. Então assim, né, vamos lá. O Amazonas até que começou bem, né, a partida, indo pra cima, né, tentando aí chegar ao gol. Mas depois, né, o Remo foi começando a dominar o jogo. Quem acompanha a partida viu que o Remo jogou muita bola. Jogou mais do que o Amazonas. Parecia que o Remo estava dentro da sua casa e não o Amazonas. Sabe? Sinceramente falando, eu acho que foi uma das piores partidas que eu vi do Amazonas aí nessa temporada. Sinceramente falando, ó. Porque olha, parecia que os caras entraram sem vontade alguma, né? Aí parece que já era, já largaram de mão, sabe? Eu tive essa impressão, né? Não entrava com aquela vontade mesmo de vamos entrar, vamos ganhar, vamos tentar, sabe, reverter essa situação. Parece que os caras estavam jogando uma pelada. Perdeu a bola, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Muitos erros de passe mesmo, sinceramente falando, falta de concentração mesmo dos jogadores em campo. E, cara, a zaga do Amazonas é um desastre, né? Quem tiver, se a gente acompanhar juntos aqui os meus momentos, vocês viram, né? Como é que é bagunçada a zaga daqui do Amazonas. E o segundo gol e o terceiro gol é o maior exemplo disso, né? Por exemplo, o terceiro gol foi absurdo, né? Tipo, olha o tanto de jogador do Remo que tava ali com liberdade, né? Pra poder fazer o terceiro gol. Sabe? 2 jogadores marcando um jogador só e deixando 2 contra 1 jogador ali na defesa. Sabe? E a zaga. E tem um problema que eu falei nos momentos, se quem estiver acompanhando aí o jogo, se de repente eu não tirar os meus momentos, eu vou repetir isso aqui pra poder não ter tido o BO, né, de ter retirado os movimentos, mas eu vou repetir isso aqui. Cara, qual a necessidade dos zagueiros ficar subindo toda hora junto com os volantes, sabe? E o pessoal ali do meio do campo. Pô, sobe ali o pessoal da zaga, beleza. Mas sobe somente quando tiver uma situação de, assim, de escanteio, que precisa alguém ali tá na grande área para poder cabeçar pro gol, né? Mas não sobe todo mundo, cara. O problema do Amazonas é que o Amazonas sobe todo mundo, né? Quando vai subir do time pro ataque, sobe todo mundo. Sobe zagueiro, sobe lateral. Então deixa totalmente a zaga exposta. Aí, no lance de contra-ataque, com um toque, o time adversário já coloca um jogador em posição de fazer o gol, né? Ficar mano a mano com o goleiro da equipe do Amazonas. E, cara, isso é muito errado, cara. Isso aí vem acontecendo, há muito tempo. Esse erro de posicionamento, né, defensivo da equipe do Amazonas. Ninguém marca ninguém, né? Sabe, você vê ali o jogador, foi o lance do... foi do segundo gol, né? Cara, o jogador do Remo pegou a bola e o jogador do Amazonas ficou olhando, né? Ficou olhando, parado, o que o jogador do Remo ia fazer. Em vez de dar o combate, né? Não, vou tentar roubar a bola para poder impedir que a jogada evolua. Não, eles pegam, ele ficou ali, observando o jogador do Remo fazer o passe. Então, cara, é ridículo isso, né, cara? Não deu um combate, sabe? O cara espera o jogador tomar a decisão para poder, assim, ele tomar alguma decisão. Não pode, cara. Então, são erros aí que, sabe, são sucessivos na equipe do Amazonas. Ninguém marca ninguém, sabe, tá com combate ali dentro do meio de campo. E o time adversário faz o que quer com a bola, né? E olha que, sinceramente falando,
até nas derrotas, eu vinha elogiando a equipe do Amazonas, porque a equipe estava jogando bem, né? Apesar das derrotas e dos empates, a equipe até que vinha jogando um futebol decente. Mas nessas duas últimas partidas, contra o Atlético Goianiense e também contra o Remo, cara, o time não jogou nada. O time foi uma negação. Então, não tem como defender isso, né? Porque, poxa, eu até falei isso, né? No jogo contra o Atlético Goianiense, que o Amazonas precisa vencer o Remo. É uma obrigação do Amazonas vencer o Remo, porque se o Amazonas não vencesse, a equipe estaria numa situação bastante complicada na Série B. Porque, mesmo que o Amazonas vencesse o Remo, o Amazonas não sairia da zona do rebaixamento. Porque, no melhor dos cenários, a equipe ficaria com um ponto ainda atrás, né, dos times que estavam fora da zona do rebaixamento. Isso no melhor cenário possível. Agora, né, a equipe pode até ficar, sei lá, com 5, 6, 7 pontos aí de distância, né, para o time que estão fora da zona do rebaixamento. Então é complicado, né? Porque eu já falei isso. O Amazonas o Amazonas só conseguiria aí sair da zona do rebaixamento se o Amazonas tivesse uma sequência de vitórias e vencer seus jogos dentro de casa, né? Coisa que o Amazonas não está conseguindo fazer. O Amazonas, sabe, não sei, não consegue nem fazer o seu dever de casa, né? Não consegue fazer o casamento, aquele caldeirão que antigamente fazia, né? Com pressão da torcida, para poder carregar a equipe para poder vencer, né? Não tem mais isso. E assim, né? Sinceramente falando, cara, não adianta a diretoria ficar fazendo aí promoçãozinha. Vou fazer promoção aí para poder chamar os torcedores, para poder assinar o sócio torcedor e chamar os torcedores para poder ir pro estádio, né? Não adianta, cara, se o time é desse jeito. Porque o torcedor olha pro campo e se decepciona, né? Porque vê com uma equipe que não tem garra, que não tem vontade, sabe? Qual o torcedor vai ter confiança numa equipe que fica errando passes a todo momento, uma equipe que não demonstra um futebol decente, né? Com jogadores aí que, sabe, não demonstram um mínimo de empenho para poder tentar reverter uma situação. Então, o torcedor não sente confiança de ir para o estádio e apoiar uma equipe dessa, sabe? E eu ainda vejo que tem muitos torcedores que vão, né? Vão ali, torcedores mesmo do Amazonas, que vão lá para o estádio para poder, assim, tentar, né? Ver se empurra essa equipe para poder tentar reverter essa situação. Mas o que a equipe não responde dentro de campo. Então, isso é complicado. Então, não adianta só a diretoria pegar e ficar fazendo aí merchandising, né? Tudo bonitinho aí, chamando o torcedor, se a equipe não corresponde. E, cara, realmente esses dois jogos aí do Amazonas foi realmente difíceis de ver, né? Realmente foi jogos realmente tenebrosos da equipe do Amazonas. A equipe voltou a jogar ruim, né? Coisa que não vinha fazendo, né? E aquela coisa, cara, contrato tanto jogador, mas parece que insiste com as mesmas peças, né? Que não tá dando certo. Eu já vem falando isso há um bom tempo, cara. O Amazonas contratou praticamente 2 times aí e a equipe continua a mesma que vem jogando desde o início da competição, sabe? E os jogadores continuam errando da mesma forma. A zaga é horrível. Vou repetir novamente isso. A zaga do Amazonas é horrível. É muito fácil passar pelos zagueiros da equipe do Amazonas. É muito fácil os times adversários colocar os seus atacantes aí, os seus jogadores, seja meio de campo, ou até zagueiro mesmo, aí cara a cara com o goleiro da equipe do Amazonas. Que eu vejo até que às vezes ele fica desesperado, né, cara? Porque, sabe, ele vê que a sua zaga realmente não dá conta, né? Aí, sabe, deixa tudo na conta dele. E esse goleiro da equipe do Amazonas já salvou diversas vezes, né? Porque o Amazonas, em muitos empates, poderia ter saído com uma derrota, né? Se não fosse o goleiro. Então, tá muito difícil, cara. Muito complicado mesmo a situação da equipe do Amazonas. Eu realmente acho que o Amazonas, com essa derrota, já tá começando realmente a, de fato, encaminhar seu rebaixamento, porque fica muito difícil. Porque, pelo que o Amazonas vem fazendo na Série B desse ano, não dá pra acreditar mais, né? Porque, pô, se o Amazonas tivesse realmente uma arrancada mesmo, uma sequência de vitórias, até poderia dizer, né? Não, o Amazonas vai conseguir sair dessa situação. Mas o que o Amazonas não consegue, né? Consegue uma vitória, depois empata, perde, depois consegue uma vitória e assim vai sendo, né? Não tem uma sequência de resultados positivos. E pior de tudo, isso dentro de casa, né? Pô, o Amazonas teve 2 jogos aí dentro de casa e não soube aproveitar. Venceu um jogo e no outro perdeu. Então, não passa a mínima de confiança, né? Esse time aí. É complicado, cara. E erro de quem? Da diretoria, né? Diretoria que teve um péssimo, né, planejamento aí na temporada. Começou desde da contratação do técnico até na escolha de jogadores, né?
Então, com esse péssimo planejamento, a consequência é isso, né? É o que a gente está vendo aí dentro de campo. Deixa eu só aqui verificar como está a situação aqui da tabela de classificação, só para a gente encerrar aqui o vídeo. Então, olha só, pessoal. O Amazonas, com essa derrota, caiu para a 19ª colocação. Tem 24 pontos. O Amazonas, que estava na 17ª, caiu para... Na verdade, na 18ª, né? Na última rodada. Caiu para a 19ª colocação, né? E tá a 4 pontos aí do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que tem 28 pontos, mas só que tem um detalhe, né? O Botafogo de São Paulo, né? Ou de Ribeirão Preto, ainda não jogou. Tá bom? Então tem um jogo a menos. Então, se vencer, vai chegar a 31 pontos. Então já viu, né? Que será 4, pode chegar a 7 pontos de distância. Ele e o Atlético. Outro detalhe, né? O América Mineiro, que tá acima do Amazonas, né? Tá na 18ª colocação, que tem 25 pontos, né? Também ainda não jogou. Então, se, por exemplo, o América Mineiro vencer, seu jogo chegar a 28 pontos. Então, o América Mineiro já até ultrapassa o Amazonas e o Volta Redonda, que venceu também na rodada, né? Venceu o Paysandu. Então, para ver como que tá a situação do Amazonas, né? Então, deixa eu passar rapidamente aqui a zona do rebaixamento, de forma completa. Então, vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, né? Vamos lá. Em 17º, a gente tem o Volta Redonda com 26 pontos. Em 18º, a gente tem o América Mineiro com 25. O Amazonas está na 19ª com 24 pontos. Na última colocação, a gente tem o Paysandu com apenas 21 pontos. Então, realmente a situação do Amazonas está muito, mas muito difícil mesmo. Realmente, olha, é preocupante, né? Honestamente falando, se o Amazonas perder mais 2 jogos, eu já jogo a toalha, né? Já desisto, né? Porque muito difícil o Amazonas escapar, né, do rebaixamento. E vamos lá, né? Vamos aqui pro G4 da Série B, né? Aproveitando aqui que a gente tá olhando a tabela. A gente tem aqui o Coritiba com 46 pontos. É o primeiro colocado. Em segundo, a gente tem o Goiás com 44. A briga tá intensa, hein? Tá acirrada aí entre Coritiba e Goiás para ver quem aí vai ficar com a primeira colocação, né? E o título da Série B. Em terceiro lugar, a gente tem a Chapecoense. Legal, né? Ver a Chapecoense aí voltando, né? Ainda tem muito campeonato pela frente, mas é legal, né? Ver a Chapecoense aí novamente aí lutando aí para poder voltar para a Série A, né? Em quarto, a gente tem a equipe do Criciúma com 39 pontos. O Remo, né? Com essa vitória para cima do Amazonas, chegou a 38 pontos. Só tá a 1 ponto, né? Aí do Criciúma que abre o G4 e tá a 3 da Chapecoense, né? Que tá na terceira colocação. Então, o Remo, com esse resultado, né? O Remo aí se aproximou bem aí do G4 e vai esperar um tropeço aí, tanto de Chapecoense como de Criciúma, para poder aí tentar entrar no G4, né? Mas a luta vai ser também bem legal, né? Aí para ver quem vai subir aí pro G4 ou vai permanecer no G4, né? Para poder assim conquistar, né, o acesso para a Série A. Então é isso, pessoal. Infelizmente, comentando mais uma derrota da equipe do Amazonas, né? Muito chato, né? A gente tem que vir aqui todo tempo comentar sobre a derrota do time amazonense. Mas, infelizmente, esse ano não está sendo o ano aí do futebol amazonense, né? A gente já teve eliminações aí na Série D, né? A gente não tem mais nem representante na Série D. E o Amazonas está na forma que tá, né? Então, esse ano, olha, tá difícil, hein? Mas é isso, né? Pois é, então é isso, né, pessoal? Então vamos continuar acreditando aqui no futebol amazonense. Então, pessoal, quem estiver acompanhando aqui o vídeo, deixa o like, tá bom, pessoal? Para poder dar uma força aqui pro canal. O like de vocês é para poder apoiar o canal, tá, pessoal? Muita gente confunde, né? Acha, por que eu vou dar like no vídeo, às vezes comentando sobre uma derrota de um time que eu torço, eu não gosto. Cara, é para apoiar o canal, tá bom? É em si do conteúdo do que eu tô falando, mas sim para dar um apoio aqui pro canal, tá, pessoal? Ajudar o amigo de vocês aqui a se manter motivado, né, a criar conteúdo aqui pro YouTube e também pro nosso canal, né, aqui crescer a cada dia mais. Então, deixa o like. Se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!